Depoimento de Luigi Francescon. Este testemunho confiável das coisas que nosso Senhor realizou na cidade de Chicago é dado, não para se vangloriar daquele que o faz, mas para a glória de Deus que opera todas as coisas de acordo com o conselho de sua vontade. Efésios capítulo 1 versículo 11. Eu, Luigi Francescon, nascido em 29 de março de 1866, em Cavasso no Ovo, na província de Udine, na Itália, um trabalhador em mosaico, vim para a América após a conclusão do meu período militar, chegando a Chicago em 3 de março de 1890. Nesse mesmo ano, ouvi o evangelho pregado pelo irmão Michel Nardi. Em dezembro de 1891, nasci de novo em Nosso Senhor. Em março de 1892, com uma companhia de pessoas evangelizadas sob o comando de M. Nardi e algumas famílias da persuasão valdense, foi organizada a primeira igreja de presbiterianos italianos nesta cidade, tendo o Sr. Philip Grilli como pastor. Fui escolhido como um dos 3 diáconos e alguns anos depois, fui nomeado presbítero. Então, uma noite no ano de 1894, enquanto trabalhava em Cincinnati, Ohio, aconteceu que enquanto eu estava ajoelhado e lendo o 2º capítulo da Epístola aos Colossenses, e tendo chegado ao versículo 12, ouvi uma voz que se dirigiu a mim, dizendo: Tu não obedeceste a este meu mandamento. E eu respondi e disse: Senhor, ninguém me falou. Como membro do corpo governante de nossa igreja, de vez em quando eu falava a respeito do batismo bíblico e de como nosso próprio Senhor me ordenou que o ouvisse. Mas todos se colocaram contra mim, o próprio pastor a quem eu havia informado por carta naquela mesma noite, de como o Senhor havia falado comigo. Em 1º de janeiro de 1895, casei-me com Rosina Balzano, ela também foi salva no início do ano de 1892. No ano de 1898, agradou a Nosso Senhor salvar Giuseppe Beretta por meio da Agência dos Metodistas Livres Americanos. Este mesmo homem então, pouco tempo depois, se associou a nós, os presbiterianos italianos. Eu frequentemente o intimara a respeito do batismo, do qual tratarei abaixo, mas naquela época ele não entendia seu significado. Chegando a Eugene, Illinois, no início de setembro de 1903, onde o irmão Marin e eu estávamos empenhados em determinado trabalho, falei novamente a Beretta, e isso na presença de G. Marin sobre como devemos ouvir nossos licitação do Senhor, e desta vez, Deus se valendo de outras medidas. Ele foi persuadido e 2 dias depois batizado no local por um irmão americano membro da Igreja dos Irmãos. Dirigi-me a ele dizendo: Irmão Beretta, agora você é batizado, segunda-feira que é o dia do trabalho, você deve fazer um serviço semelhante para mim. No domingo seguinte ao batismo de Beretta, ou seja, 6 de setembro, coube a mim como presbítero presidir os cultos, pois nosso pastor ainda permanecia na Itália. Assim, encontrei ocasião para transmitir à congregação o que estava em meu coração e disse: Agora, 9 anos depois daquela época em que o Senhor me ordenou fazer sua vontade, amanhã o farei, e todos os que desejam compartilhar comigo devem vir ao lago em tal e tal lugar. Cerca de 25 pessoas vieram, e destas 18 fizeram como eu, foram batizadas pelo irmão Beretta. Pouco tempo depois, nosso pastor P. Grilli, tendo retornado da Itália, e sendo o primeiro domingo em que os cultos foram realizados, solicitei que pudesse dizer algumas palavras à congregação antes de seu sermão. Isso foi concedido, e o primeiro eu que fiz foi perguntar aos reunidos se eu lhes havia trabalhado alguma queixa, e eles responderam: nenhum. Então eu os exortei e questionei se eles compartilhariam da promessa de Deus, e se sim, como eles deveriam se submeter à sua vontade. Em seguida, renunciei ao meu cargo de presbítero e secretário e rompi com eles. Todos ficaram surpresos e me imploraram para que eu não os deixasse, mas eu me segurei e mostrei a eles como essa decisão não era minha, mas do Senhor. Então aconteceu que aqueles que haviam obedecido se resignaram à vontade de Deus junto comigo, desejando deixar aquele lugar na primeira reunião então, realizada na casa de Nicola Molles, e na qual fui nomeado presbítero, propus que os irmãos Beretta e Mencone abrissem cultos em semanas alternadas. Naquela época também estava determinado a reunir em minha casa. Em 2 de dezembro de 1903, parti para a Itália para visitar minha família. Ao retornar a Chicago na primeira parte de maio de 1904, uma tendência sediciosa entre alguns de nosso grupo foi descoberta para mim.
O que, ocasionando conflitos intermináveis, decidi buscar o conselho de Nosso Senhor sobre como proceder com mais prudência neste assunto. Ele respondeu que eu deveria partir até o momento em que ele me mandasse voltar. Ora, todas essas coisas aconteceram em outubro de 1904. As famílias de N. Moles, Alberto de Sico e vários outros partiram comigo e nos reunimos ora em um ora em outro local em dias estipulados e todos os domingos partimos o pão em memória do paixão do Senhor. Assista agora a algumas das maravilhosas obras de Deus realizadas pelo Espírito Santo em favor do povo italiano. No último mês de abril de 1907, o Senhor fez com que eu encontrasse um dos irmãos americanos de Los Angeles, que estava entre os primeiros a receber a promessa do Espírito Santo, isso em 1906. Por meio dele soube de uma missão na 943 W North Avenue que pregou a promessa de Deus, e que o próprio pastor, W. H. Duran, compartilhou nela. Uma semana eu os visitei sozinho, e o Senhor me assegurou que isso era realmente obra de suas mãos. No domingo seguinte, os outros do nosso grupo foram comigo. No mês de julho, minha esposa foi a primeira entre os italianos a ser selada pelo Espírito Santo com o dom de falar a língua sueca. A irmã Dora de Sico foi a segunda, falando chinês. Em 25 de agosto, agradou a Nosso Senhor conferir-me um presente semelhante. Durante o tempo em que esperávamos o cumprimento da promessa de Deus, o Senhor deu a conhecer ao irmão Duran, entre outros, que ele havia me chamado e me colocado de prontidão para levar sua mensagem ao povo italiano. No início de setembro, testemunhei para a família de Pietro Ottolini e no espaço de alguns dias, eles foram selados pelo Espírito Santo. No dia 14 do mesmo mês, o irmão Giovanni Perrot vindo para a missão da Avenida Norte. Perguntei-lhe se ele conhecia o Evangelho e ele respondeu que havia nascido em uma família evangélica. Então continuei a interrogá-lo, perguntando-lhe se ele tinha entendimento para ser salvo, ao que ele respondeu que não sabia. Então implorei a ele que implorasse o perdão de Deus de todo o coração e então buscasse a promessa do Espírito Santo. Ele fez como eu mandei e naquele mesmo momento caiu de joelhos e Nosso Senhor o lavou com seu sangue e ele, da mesma forma, foi selado por Deus. Concordando com os irmãos G. Marin e Agostino Lencioni, que anteriormente se opuseram a nós, mas agora, no inesquecível dia 15 de setembro do mesmo ano, em uma reunião na W. Grand Avenue, 1130, o Senhor se manifestou ao irmão Lencioni, e os presentes, sem entender, apressaram-se em me ligar. Suplicaram-me que os acompanhasse à sua assembleia. Primeiro, porém, orei a Deus pedindo orientação, e ele me mandou ir. Quando entrei, o Senhor abriu minha boca para falar-lhes sobre o poder do sangue da aliança eterna e como somente por meio dele alguém pode estar em sua presença em cumprimento de sua promessa que é sempre fiel. De repente, o Senhor deu a conhecer a sua presença, confirmando os irmãos P. Menconi, a Andrioni e a Lencioni, entre outros. E a fama de Nosso Senhor e suas obras poderosas espalharam-se e tornaram-se conhecidas de todos os que vieram ver, e o Senhor os persuadiu e convenceu, tanto os antigos como os novos na fé, e neste número estavam os irmãos G. Marin e Humberto Gazzari. Na primeira semana o Senhor chamou muitos de Carrara, aqueles fiéis, dos quais ainda vive um, o irmão Alessio Adriani. Voltando à reunião na Grand Avenue, o irmão P. Ottolini abriu os cultos e P. Menconi presidiu. Na terceira vez aconteceu que quando o irmão Menconi subiu ao púlpito, o irmão P. Ottolini, impulsionado pelo Espírito Santo, deu um grande salto e gritou dizendo: Irmão Menconi, pare. O Senhor enviou o irmão L. Francesco entre nós para que ele possa ministrar a nós. Então o irmão Menconi foi persuadido a se retirar para seu cargo e eu novamente assumi o cargo de presbítero, até o final de junho de 1908. No final do mês de outubro, o Senhor enviou minha esposa a Los Angeles, Califórnia, para testemunhar a família do irmão N. Moles. Eles naquela cidade foram fortalecidos cerca de um ano antes por meio de uma manifestação do Espírito Santo, o que fez com que vários deles fossem escalados e se unissem aos irmãos americanos daquela cidade. Naquela época vários irmãos e irmãs na fé de Huberton, Nova York, vieram nos fazer uma visita, tendo ouvido como o Senhor se pôs a trabalhar em nosso meio. Depois de vários dias, eles também foram selados e voltaram para os seus com sinceridade em seus corações. Pouco tempo depois, o irmão G. Berreta apareceu e também ele recebeu o dom de Deus. Naquela época, os irmãos Leopoldo Tedeschi e Michele Iacovetti, ambos conhecedores do Evangelho, vieram até nós.
No início de dezembro, o Senhor falou por meus lábios, dizendo: Eu, o Senhor, estabeleci meu nome neste lugar. Se me ouvirdes e vos mostrardes humildes, enviarei entre vós aqueles a quem estou determinado a salvar, estado esse que continuará por um tempo, após o qual enviarei alguns de vocês para reunir outras de minhas ovelhas. E este é o sinal pelo qual sabereis que sou eu, o Senhor, quem disse, a saber, este lugar será muito pequeno para conter, por causa de seu número, aqueles a quem enviarei para cá. Logo após essa profecia, um dos irmãos decidiu comprar 60 assentos para adicionar aos que já tínhamos. Naqueles dias, o Senhor havia começado a trabalhar sobre os irmãos Giacomo Lombardi e Giovanni Rossi, e algumas famílias inteiras, membros da Igreja Presbiteriana Italiana, bem como alguns pertencentes à Igreja Católica, e entre eles estava o irmão Luigi Terragnoli. No domingo seguinte à profecia, todos os assentos foram ocupados e algumas poucas pessoas foram obrigadas a permanecer de pé. Um serviço batismal foi realizado para eles no início de janeiro de 1908, e cerca de 70 obedeceram ao mandamento do Senhor, muitos dos quais foram selados com a promessa. De 15 de setembro até o final de dezembro de 1907, o Senhor operou curas maravilhosas em doenças de longa data cuja natureza estava além do conhecimento ou ajuda do homem, e 4 desses doentes eram G. Lombardi, P. Di Stefano, Lúcia Mena e Fidalma Andrioni. E o Senhor permitiu que fossemos provados por muitas perseguições cruéis, mas nenhum de nós enfraquecido, pois a graça de Deus abundava em nossos corações e sabíamos que Deus sempre mantém a fé. Em janeiro de 1908, os irmãos P. Ottolini e G. Perrot, movidos pelo Espírito Santo e de acordo com a Igreja, partiram para a cidade de Nova York, passando no caminho por Huberton, Nova York, onde alguns foram persuadidos, entre eles o irmão Silvio Margadona. Despedido de P. Ottolini, o irmão Alencioni assumiu a função de abrir os cultos. Em fevereiro, o Espírito moveu Alencioni a ir a Huberton, Nova York, para rebatizar os fiéis daquele lugar, pois eles não haviam sido colocados na água de acordo com a ordenança de Deus. Naquela época, o irmão G. Lombardi desempenhou as funções de Alencioni até o dia 15 de julho. Em março do ano seguinte, o Senhor deu a conhecer sua vontade ao irmão G. Lombardi e a mim de que deveríamos deixar de trabalhar para fins mundanos, mas nos colocar à sua disposição, e embora nós dois tivéssemos poucos bens deste mundo, tendo cada um de nós também 6 filhos pequenos, não duvidávamos que o Senhor se importaria com nossos entes queridos. Esta revelação logo sendo confirmada pelo dom de interpretação de línguas, fomos em grande medida confortados e fortalecidos para submeter nossa vontade inteiramente à de Deus. No dia 1º de abril, 4 de nossos irmãos partiram de nós no espaço de 2 semanas com destino à Itália. Destes 3 retornaram sem incidentes, mas um permaneceu ainda algum tempo com sua família que foi salva, a quem mais tarde agradou ao Senhor trazer para Chicago. O nome desse irmão era Demétrio Cristiani. No mês de abril, o Senhor predisse muitos acontecimentos e o cumprimento de uma dessas profecias foi este. O irmão, tendo dado seu testemunho, falou em língua estranha e assentou-se. Então uma de nossas irmãs, tendo o dom da interpretação, levantou-se e disse: O Senhor faz saber hoje pela boca de nosso irmão que os santos da Itália serão perseguidos no reinado de Vítor Emanuele III. Observe que quando esta profecia foi feita, o testemunho desta obra ainda não havia chegado à Itália. Ora, toda essa profecia se cumpriu ao pé da letra em 1936. Por ordem do governo italiano, todos os locais de reunião de nossos irmãos foram fechados, e foi proibido que se reunissem em qualquer lugar e os que fossem surpreendidos nas reuniões foram multados e presos. Sua única transgressão é que eles serviram a Deus de acordo com os ensinamentos apostólicos. Em 29 de junho, o Senhor me moveu para St. Louis, Missouri. Antes de partir, ordenei presbíteros para nossa igreja os irmãos Pietro Menconi e a Andrioni. O irmão Lombardi juntou-se a mim em Setor Louis no dia 15 de julho e partimos para a Califórnia. No dia 1º de setembro, Lombardi, retornando a Chicago, partiu dali para Roma, onde o Senhor se agradou em salvar alguns que foram plantados para servir de testemunho àquela nação. Permaneci em Los Angeles na casa de N. Moles, onde reuni várias irmãs que haviam sido salvas e seladas pelo Espírito Santo na igreja daquela cidade. Naquela época, o Senhor também salvou o irmão Serafino Arena e sua família junto com vários outros.
Algum tempo depois, o irmão S. Arena foi tomado pelo desejo de levar a fé para a Sicília, o que fez com muito sucesso. Em 3 de março de 1909, voltei para Chicago. Movido pelo Espírito Santo, parti no dia 18 de abril para Filadélfia, Pensilvânia, onde o Senhor salvou o irmão Giovanni Marcucci, sua esposa e filho, sua irmã Carolina, e uma das filhas, irmã Concetta. O Senhor trabalhou bem na vinha desta cidade entre o povo italiano, como foi demonstrado pelos frutos que tão cedo produziu para a glória de Deus nosso Pai. Tendo retornado a Chicago em 22 de julho e tendo sido assegurados por revelação divina, o irmão Lombardi, Lúcia Mena e eu partimos para Buenos Aires, onde o Senhor trabalhou na família de Michelangelo Mena no interior daquela província. Mais tarde voltei a Buenos Aires com o irmão Lombardi. Nesta cidade uma porta se abriu para nós, em um subúrbio outra. Em 8 de março de 1910, à direção do Senhor, saímos de Buenos Aires para São Paulo, Brasil. No segundo dia de nossa estada ali, o Senhor fez com que nos encontrássemos em um certo jardim chamado Della Luce, um ateu, de nome Vincenzo Pievani, que morava em San Antônio de La Platina, no estado do Paraná, e conversamos com ele na graça de Deus. Depois de 2 dias, Pievani voltou para o seu campo e ficamos na cidade de São Paulo, até o dia 18 de abril, quando, pela vontade de Deus, Lombardi partiu para Buenos Aires e eu para San Antônio de La Platina. Chegando lá, encontrei 2 italianos, um mesmo Pievani, e o outro um homem chamado Felício Amascaro. Suas esposas e todos os demais habitantes deste lugar eram brasileiros da Igreja Católica. Para ir onde o Senhor quisesse, eu não tinha guia, mas tinha o endereço do referido Pievani. Havia apenas uma ferrovia no estado do Paraná, cujo terminal ficava a cerca de 120 milhas antes do início da ferrovia para San Antônio, que fica na parte norte do estado. Naquela época, não havia estrada naquele ponto que ajudasse a me levar a San Antônio e eu tinha dúvidas sobre tomar tal caminho. Pensando em ir ao depósito para estudar os mapas da ferrovia, o Senhor fez saber qual caminho eu deveria tomar e esse era o Sorocabana, que cortava o estado de São Paulo e cujo terminal ficava no norte do Paraná, onde o último posto avançado na época era Salto Grande. Às 5:30 da manhã, saí de São Paulo sofrendo de uma insólita dor na coluna que não consegui comer o dia todo. Às 11 da noite cheguei a Salto Grande, quando o Senhor me avisou que tudo estava pronto para me apressar em minha missão, embora eu fosse constrangido a caminhar cerca de 40 milhas a cavalo por florestas virgens infestadas de onças e outras feras selvagens desse país. Fazendo esta viagem apenas com um guia indiano, cheguei pela graça de Deus a San Antônio no dia 20 de abril. Ainda outra dificuldade me afligiu por ser ignorante da língua do país, acrescentando que eu estava sem dinheiro ou saúde, mas Deus, que mantém os corações de todos em suas mãos, mostrou-me um milagre em que assim que entrei em aquele país perto de San Antônio, a quem devo conhecer senão a esposa daquele Vincenzo Pievani. Ela estava na janela da casa e uma voz lhe disse: "Eis o homem que eu te enviei", embora eu não fosse esperado lá. E alguns dias depois o Senhor tocou seus corações. Ao todo, 11 dessas pessoas foram batizadas na água e confirmadas com o sinal do Altíssimo. Estas são as primícias da obra de Deus naquela nação. Então o adversário tentou desfazer o que Deus havia feito, mas em vão, pois não tinha poder. Os outros deste lugar, sabendo da minha chegada e sendo informados da minha missão, colocaram um padre à sua frente e conspiraram para me matar e não haveria outra saída para mim, se Deus não tivesse estendido sua mão. Foi a vontade do Senhor que eu permanecesse lá até 20 de junho e nesta prova eu estava pronto para me entregar aos meus inimigos a fim de poupar aqueles que acreditaram e que os outros queriam matar comigo. Deus é testemunha disso, assim como os irmãos na fé que ainda vivem naquele lugar. Saindo de San Antônio no dia 20 de junho para São Paulo, mal havia chegado àquela cidade quando o Senhor me abriu uma porta e cerca de 20 almas aceitaram a fé. Alguns presbiterianos, alguns metodistas e alguns católicos romanos, e quase todos saborearam o divino virtude, alguns foram curados, outros selados com o dom do abençoado Espírito Santo. No final de setembro parti para o Canal do Panamá, deixando-os nas mãos de Deus com os conselhos que ele me pediu para lhes dar, sabendo que ele poderia continuar sua obra naquela nação por meio deles. Até hoje Deus me enviou ao Brasil 9 vezes e cada vez tenho notado o maior progresso entre nosso povo lá, tanto espiritual como material.
Aqui apresento a prova de que a obra no Brasil foi fundada por Deus e guiada pelo Espírito Santo. Na cidade de São Paulo são 30 grupos com mais de 6.000 almas prestando testemunho da graça de Deus. No ano de 1940, nossos grupos naquela nação somavam 305, de 1935 a 1940. 17.760 almas obedeceram ao mandamento de nosso Senhor, Cristo seja a glória. Veja como bom Deus começou este trabalho. Através do batismo na água, de acordo com a palavra de Cristo, fomos afastados do meramente humano e de suas teorias. Pelo dom do Espírito Santo fomos inspirados e ampliados. Todas essas coisas só poderiam acontecer como resultado daquelas coisas das quais falamos e ainda falamos, a saber, as grandes obras realizadas pela poderosa mão de Deus, a quem seja toda a glória por meio de Jesus Cristo, o bendito para sempre. Cada vez que voltei à América do Norte, encontrei algo novo entre nossos irmãos, coisas diferentes daquelas que conhecíamos no início. Mas graças a Deus que sempre deu entendimento e tornou capaz de perceber o bem e o mal, permaneci firme em seu conselho e sua verdade. Este testemunho é uma pequena história da obra do Senhor, um registro para minha família e um consolo para a Irmandade de Chicago, uma parte da qual me sustenta constantemente fiel à palavra de Deus, também outros fora de Chicago, levando comigo a parte de Deus, em outro sentido, não comprometendo seu chamado divino para fins humanos, nem temendo o que o homem mortal pode fazer a eles, nem enfraquecendo diante das tentações ou medo do inimigo. Nas batalhas de nosso Senhor muitos desertaram, mas Deus enviou substitutos em seu lugar, e embora muitos tenham nos deixado, sabemos com certeza que temos um amigo verdadeiro que não rejeita aqueles que colocam sua confiança nele e é ele que é o Senhor para sempre, e seu nome é a palavra de Deus, a verdadeira e o constante, que julga e guerreia por uma causa justa. Louve o Senhor! Irmãos, acautelai-vos do adversário e de suas palavras de sedução, para que não caiais em sua rede, mas fortaleça-se no conselho de Deus para habitar com ele e com o Espírito Santo, servindo a nosso Deus com fidelidade pela fé que temos nele por meio de Cristo Jesus nosso Redentor. Graças a Jesus Cristo por ter mantido minha mente alerta e clara até este momento. Não tendo mantido nenhum tipo de diário ou anuário, ou qualquer registro das gloriosas missões que o abençoado me chamou para empreender ainda na fé do Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo, eu me lembro, sempre contemplando das alturas de submissão ao Senhor, meu Deus, o panorama de suas obras poderosas, sempre me vendo parte dele e sempre pronto para contar, quando for sua vontade, a história de seus feitos maravilhosos, suas compaixões, seu conselho e sua libertação. Contemple sua força, veja como ele mantém a fé. Considere seus julgamentos, sim, este registro, uma dádiva de Deus que o homem recebe dele para exaltar sua longanimidade, magnificar suas obras e render a Deus todo louvor e glória por meio de Jesus Cristo. Amém. Chicago, Illinois, março de 1942. Nesta segunda edição do meu documento testamentário, são feitas várias divergências em relação à primeira, às quais eu agora acrescentaria as seguintes observações. O Senhor tendo o prazer de me enviar novamente para o Brasil, desta vez acompanhado de minha esposa, partimos de Chicago no dia 27 de outubro de 1947. Permanecemos no Brasil até 18 de outubro de 1948, onde encontramos todas as obras do Senhor. Multiplicaram grandemente em número e os irmãos possuíam bênçãos materiais que continuaram com eles. De acordo com o relatório oficial do ano de 1951, cujo relatório deve ser apresentado anualmente a autoridades civis do Estado de São Paulo, nossas congregações somavam 815. Durante os anos de 1942 a 1951, 74.775 almas se entregaram ao Senhor Jesus. As 46 congregações da cidade de São Paulo e arredores são representadas em assuntos temporais por 5 curadores que devem prestar contas às autoridades de acordo com a lei. Dai a César o que é de César. Suas necessidades espirituais são atendidas por presbíteros sob a orientação do Espírito Santo, e estes se reúnem semanalmente em súplicas para implorar o conselho do Senhor e então comunicar às congregações as coisas que o Senhor lhes dá a conhecer. E o mesmo é feito pelos anciãos nas zonas fora da cidade de São Paulo, para os serviços batismais e serviços da Santa Ceia e para outros assuntos necessários.
Eles se reúnem em oração para que o Senhor ordene a quem ele deseja assistir nesses serviços de acordo com a promessa em sua palavra, pois é Deus quem opera em nós tanto querer e fazer de acordo com a sua boa vontade quando nossa confiança está inteiramente nele. Aleluia! E este é o caminho para o céu, concedido a nós pelo Senhor que é de eternidade a eternidade. Amém. 311 Lombard Ave, Oak Park, Illinois. Junho de 1952.